Como é que eu posso dizer que é uma nova política se tem um sentimento que é monárquico, se tem um nível de proteção aos filhos do presidente, que é uma proteção que é tecida com o manto da impunidade? Tem que responder por isso. AI-5 nunca mais nesse país. Gente, hoje eu conversei com a deputada federal e vice-líder do Partido dos Trabalhadores, Érica Cocai. Érica Cocai tem uma longa história de militância. Ela já foi presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Brasília e presidente da CUT. A gente conversou sobre a prisão de Lula, sobre as últimas declarações do também deputado Eduardo Bolsonaro, sobre a avaliação dela do governo Jair Bolsonaro e muito mais. Acompanhe a entrevista e não se esqueça. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dá uma olhadinha na playlist Políticos e veja outras entrevistas com parlamentares do DF e de outros estados. Acompanhe toda semana conteúdo de qualidade. Como se deu a sua entrada na militância e logo em seguida na política partidária? Como se deu esse início? Eu comecei minha vida política em 1976, na Universidade de Brasília. Eu venho do Ceará. E sempre me incomodou muito, a um nível de desigualdade que nós vivenciávamos. Eu lembro com muita exatidão dos anjinhos que passavam na porta da minha casa, que eram os meninos e meninas que não conseguiam vencer o nível de mortalidade infantil extremamente intenso no Brasil. Eu sempre achei que havia alguma coisa errada de você ter uma sociedade tão desigual. Você tinha pouco acesso à escola naquela época, você tinha muitas pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever. A carteira de trabalho era algo extremamente raro naquelas relações, então havia muita exploração. E quando eu entrei na Universidade de Brasília por vestibular, eu estava, lembro perfeitamente, na fila para fazer a matrícula e alguém passou e entregou um panfleto dizendo que era preciso que nós reagíssemos a tudo que o Brasil estava vivenciando e que era preciso lutar pela liberdade, pela democracia. E ali eu fui nas assembleias que estavam sendo chamadas e nunca mais saí. Nas últimas eleições, a gente teve uma grande renovação no parlamento, nas duas casas, com políticos novos que trouxeram o jargão de nova política. O que seria essa nova política, na sua opinião? A senhora acha que esses políticos que se elegeram com essa nova política, com esse jargão, não vem se comportando com perfil ou com a conduta de velhas raposas? Como é que eu posso dizer que é uma nova política se tem um sentimento que é monárquico, que está dentro do Palácio do Planalto? Se tem um nível de proteção aos filhos do presidente, que é uma proteção que é tecida com o manto da impunidade. Como é que eu posso dizer que há uma nova política quando o presidente diz que a qualquer momento pode reprimir as manifestações populares? Como é que eu posso dizer que é uma nova política se nós temos uma destruição do que o Brasil conquistou com muita dor no que diz respeito à proteção ambiental? Mas como é que eu posso dizer que é uma nova política se nós temos uma negociação ou uma negociata explícita? O governo liberou um crédito para poder pagar os parlamentares que votaram a favor da retirada da aposentadoria. O governo fez isso. E o que tem de novo do presidente da República indicar o seu filho só porque é seu filho, porque não tem nenhuma capacidade para representar o Brasil na embaixada estadunidense? E digo mais, houve a eleição de uma bancada que é uma bancada que não tem história de construção política. Eu entendo que o parlamento é um poder plural e a sua força está na sua pluralidade. Foi eleita uma bancada que não tem história, não tem militância, quaisquer que sejam as suas ideias, porque eu penso que há uma pluralidade. É como conhecimento. Conhecimento, se não for plural, não me digam que é conhecimento. Se o parlamento não for plural, não me digam que é um parlamento e que nós estamos vivenciando uma democracia. Uma bancada que foi eleita na esteira de um discurso de ódio, que
a sua plataforma política não eram propostas para o país, porque você não sabe exatamente o que essa bancada defendia para o país, qual é o seu projeto, como também não se sabe, porque o presidente da República foi eleito com uma série de artifícios ilegais, com muito discurso de ódio, muito explícitos discursos de ódio, e sem uma plataforma nítida. A plataforma é tecida com ódio. Nessa esteira, na mesma lógica de eleição do presidente da República, tivemos a eleição de uma bancada que não tem unidade programática. Um mandato, seja de parlamentar ou de presidente da República ou de governador, não se mantém com ódio. Ele se esgota se a sua lógica for só o ódio contra o outro, que é a lógica fascista. O que é a lógica fascista? Eu preciso de eleger inimigos internos e imaginários para, inclusive, criar biombos ou criar cortinas de fumaça para que a minha incompetência de lidar com os problemas nacionais ela não seja explicitada. Nós estamos vivenciando isso. E, portanto, nós temos o partido do presidente da República numa profunda crise. E as negociações em curso de forma absolutamente nítidas. Não tem véu, não tem enredo. Todo o Brasil viu estampado em todas as páginas de jornais que havia um crédito suplementar que seria destinado aos parlamentares para pagamento de emendas para que se pudesse aprovar a reforma da Previdência. Você que é novo por aqui, não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, conheça as playlists, moda, política, inovação digital, tem muito conteúdo bom de qualidade. E compartilhe esse vídeo também, assina o sininho aqui no canto direito da tela. Agora sim, continua assistindo a entrevista. O discurso do filho do Eduardo Bolsonaro quanto ao resgate do AI-5, a senhora acredita que o fato dele corrigir o discurso, se desculpar publicamente é suficiente para afastar uma representação no Conselho de Ética da Câmara? Tem que responder por isso. Não há como naturalizar, achar que isso é assim mesmo. Não, mas ele pediu desculpa, porque agora as desculpas, eles querem que apague os próprios crimes. Discurso não tem inocência no discurso. AI-5 nunca mais nesse país. Não dá para ignorar ovo de serpente. Ovo de serpente, se são ignorados, nós vamos acordar cheio de serpentes à nossa volta. Então, portanto, é preciso enfrentar, porque o governo tem a lógica de ficar pedindo desculpas, e depois, em seguida, repete o mesmo caráter autoritário. Eles vão testando o limite e o vigor das nossas instituições. Sim. Veja, há pouco tempo atrás, nós tivemos um vídeo que equiparava o presidente da República ao Rei Leão, porque a lógica é monárquica, e que havia uma série de hienas. E as hienas eram os partidos políticos, a OAB, a CNBB, o movimento feminista, e o STF. Então são testes que se impõem para ver qual é a reação para os ataques às instituições e os ataques à própria democracia. É como se houvesse uma dança na beira do abismo. O governo está tirou a democracia para dançar na beira do abismo e vai testando o seu nível de aprofundamento do rompimento democrático. Nós temos um rompimento democrático no país. Eu penso que as instituições elas estão combalidas no Brasil, mas que o governo busca aprofundar esse rasgo democrático. Essa questão do desastre ambiental que está acontecendo no Nordeste, que é seríssimo, que ainda não se tem nem a dimensão. A senhora acha que está havendo uma leniência deliberada do presidente ou puramente incompetência? É um governo que tem um profundo desprezo com o meio ambiente. Aliás, o ministro tem uma ação contra ele ou foi condenado por crime ambiental. E aí, nesse sentido, e nesta construção de inimigos imaginários, ao se deparar com os desastres ambientais, que em grande medida são provocados, inclusive. O fogo na Amazônia, depois se descobre que ele foi, de certa forma, a falta de controle de uma ação articulada, que era uma ação de apoiamento, em grande medida, à fala do próprio presidente da República. Então, portanto, você tem a eleição de inimigos imaginários. Então, há o desastre ambiental, o governo não tem competência, nem tem compreensão da importância do meio ambiente.
Porque se tivesse compreensão da importância do meio ambiente, não iria ter como reação ao aumento do desmatamento na Amazônia a demissão do presidente do INPE. Qual foi a reação do governo? Demite-se o presidente do INPE porque ele atestou, o INPE atestou, sim, que houve um aumento do desmatamento. Sim. Aí quando se constata que há realmente um aumento do desmatamento, sim, o que ele diz? Elege mais inimigos. Então nossos inimigos são a França, os nossos inimigos são as ONGs. Essa discussão não é nova nesse segmento, e particularmente no segmento ruralista, que é uma das bases do próprio governo. Um segmento que acha que pode cercar o Brasil, que a terra brasileira pode lhe pertencer e ela tem que estar submetida à construção da sua capacidade de lucrar, ou submetida ao lucro e não submetida a um desenvolvimento que seja sustentável e que seja um desenvolvimento que possa mitigar as desigualdades que o país está vivenciando. O PT ficou 14 anos no poder. A senhora atribui a derrota nas urnas puramente à Lava Jato ou faltou ao Partido dos Trabalhadores uma aproximação maior com a população? Eu diria que nós fomos apeados de forma golpista do poder pelos nossos acertos, pela tentativa de se construir um país, ou a construção que estava em curso de um país onde não tivéssemos as paredes e os tetos de vidro, ou as portas de vidro que impediam que os jovens negros pudessem adentrar a uma universidade. Hoje os negros são maioria em grande parte das universidades, mas nós fomos apeados do poder ou fomos golpeados pelos nossos acertos. E a gente não conseguiu reagir ao golpe, talvez pelas nossas insuficiências. Porque a democracia representativa, ela não é suficiente para assegurar uma democracia de fato. Havia que se construir um nível de democracia participativa, de democracia direta, que pudesse dar sustentação ao processo democrático que estava em curso e que, num processo ainda não acabado. O processo eleitoral, ele foi fraudado em 2014, porque nós tivemos um golpe de uma presidenta democraticamente eleita e foi fraudado em 2018. Ou alguém aqui acha que a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva não foi articulada para que ele não pudesse disputar as eleições? Lula é um preso político, isso cada dia está mais claro. E Lula é um preso político porque ainda no processo democrático, com todas as variáveis que estão presentes nesse processo eleitoral, com todas essas variáveis, inclusive do poder econômico, eles perderam várias eleições. E para impor esse programa de rompimento de soberania, de um país não pensado para incorporar seu próprio povo, de atendimento a segmentos fundamentalistas, sejam fundamentalistas religiosos, ou fundamentalistas punitivistas, ou fundamentalistas patrimonialistas, eles, para impor esse programa, eles tiveram que romper o processo de eleições democráticas. Fizeram isso em 2014, fizeram em 2018. Não vão fazer em 2022. Ceará. Saudade. Amor. Fundamental. Poder. Popular. Lula. Preso político. Fé. Coragem. Muito obrigada demais.